Bom, galera, olá a todos. No vídeo de hoje, nós vamos explorar o recurso de criação de gráficos em JavaFX. Basicamente, os gráficos são elementos essenciais em muitas aplicações, né? Porque nos permite visualizar dados e informações de forma mais intuitiva e interativa. Se você é o cliente e quer ver uma amostragem de dados, não é muito legal você, por exemplo, trazer todas as linhas de um banco de dados e tentar fazer uma análise sobre isso. E é melhor com gráficos, né? Fica mais fácil de ver, de olhar, de tirar alguns padrões disso. E com o JavaFX a gente pode criar diversos tipos de gráficos. Por exemplo, gráficos de linha, de barra, aquele gráfico de pizza e muitos outros. Dando um contexto geral sobre os gráficos, os tipos dele, a gente pode começar conhecendo, né, os principais tipos de gráficos fornecidos, né, no JavaFX que a gente pode criar. Alguns deles a gente vai mostrar 6 aqui, certo? Mas dando contexto sobre os gráficos, qual a função de cada um, a gente vai ter o gráfico de linha, que ele é ideal para representar tendência, variação ao longo de tempo. A gente tem o gráfico de barra, que é perfeito para comparação de dados entre diferentes categorias, né? Você tá ali e poder fazer uma comparação olho a olho, ali lado a lado. E aí temos o gráfico de pizza também, que é ótimo para mostrar distribuição proporcional de valores em um todo, né? Você tem 100% de algo e dividir essa porcentagem entre vários exemplos. Como no caso aqui no nosso código a gente deu nomes bem genéricos, aqui a gente só deu categoria, item, categoria, e aqui são os gráficos de linha que a gente dá a posição, certo? Aqui é só um exemplo bem básico, mas enfim, continuando, a gente também tem o gráfico de dispersão, que ele é basicamente utilizado para exibir a relação entre duas variáveis em um conjunto de dados. Basicamente serve para isso. E o gráfico diário que também vai estar aqui, que ele é indicado para mostrar o comportamento acumulativo de valores ao longo do tempo. Ao longo do tempo ele vai mostrar ali, é como se fosse um gráfico de linha, só que ele mostrando uma certa área, certo? E você vai ter uma noção de comportamento acumulativo de alguns valores, dependendo do que for. E lógico, aqui eu já tenho um exemplo criado dos nossos gráficos com valores bem genéricos, bem básico mesmo, mostrando, não trazendo nada do banco de dados, mas você pode ter uma amostragem muito grande de dados e escolher a sua forma de mostrar o gráfico, dependendo de qual o seu objetivo, baseado no que eu falei aqui, como exemplo, que a gente tem vários gráficos em JavaFX. E aí a gente tem aqui um exemplo prático. A gente utilizou aqui vários, se eu não me engano, 6 gráficos, certo? E aí a gente pode clicar aqui, ó, já cliquei em play, ó, e vai estar aqui. Como você pode ver, a gente tem o gráfico de categorias, certo? Que é o primeiro, categoria 1, 2 e 3, que esse aqui é o pie chart, que é o gráfico de pizza. Como você vê na distribuição, ó, que você consegue olhar a porcentagem de cada um, mais ou menos, né? Comparando um com o outro. Aqui no caso, ó, como que a gente fez para criar? A gente teve que exportar a Observable List. Isso não é problema no nosso IDE, porque à medida que você coloca aqui Observable List e coloca aqui o PyChart.data, ele vai aparecer aqui vermelho, ó. No caso está bem aqui, ó, a Observable List, o import. Se eu tiro, ele simplesmente vai dar erro. Você vem aqui na luzinha vermelha e adiciona o import. Simples assim. Então não é problema vocês colocarem aqui. E aí aqui a gente só está trazendo os dados da PyChart, que é o gráfico de pizza. E aí categoria 1, 2 e 3. No caso aqui a gente fez uma divisão, o segundo parâmetro vai ser a porcentagem que ele vai ter sobre todo o dado, né? E aqui pode ser, aqui embaixo, ó, que a gente faz a criação dos gráficos, a gente simplesmente só chama o PyChart, que é um objeto com a data, instanciando a data. E aí basicamente a gente só adicionou no VBox, que é o Vertical Box, que a gente também já explicou em outras aulas. A criação desse gráfico de pizza bem simples foi basicamente essa. Como vocês podem ver aqui, ó, aqui basicamente tem uma distribuição de 50%, outra de 30% e outra de 20%. E aí o segundo item aqui nosso, que vai ser o gráfico de barras, a gente também fez simples. Ó, a gente criou um XY chart, ou seja, um gráfico XY, que vai ser baseado como se fosse como é que eu posso dizer? Um gráfico de XY, que fugiu agora o nome desse tipo de gráfico. Enfim, a gente tem item 1, item 2, item 3, e a gente dá um valor para eles.
No caso, ele só vai se basear no quê? No Y. O X vai ser basicamente o nome dos itens. Como você pode ver aqui, ó, em cinza, o baixar data, que a gente criou aqui, né? Que vai ser uma comparação entre string e number, que no caso vai ser item 1, a gente botou 10, item 2, a gente colocou 20, item 3, a gente colocou 15. E aí esse vai ser o gráfico de barras que vai ser gerado, que gerou aqui, ó, nessa segunda parte, ó. Item 1 tem 10, item 2 tem 20, item 3 tem 15. E aí você pode fazer uma comparação aqui, dado a dado, né? O que está precisando, de repente depende muito da sua regra de negócio, né? E aqui o gráfico 3, como vocês verem aqui, é como se fosse uma projeção do que pode ser, vir a ser no futuro. A gente basicamente instancia de novo um XY, que é um plano cartesiano, que eu lembrei agora, pronto. XY chart, um plano cartesiano XY, que também vai ser entre um string e um number. E aí ele chama aqui de gráfico de barras empilhadas, ou seja, vai ter um sobre a outra. E aí aqui, ó, como vocês podem ver, a gente vai adicionar um data do XY chart, categoria 1, 10, e categoria 2, 20, categoria 3, 15. Como vocês verem aqui, ó, o que vai sair aqui vai ser basicamente a projeção sobre o que tem no anterior. Ó, vocês veem aqui que tem o 10, o 20 e o 3. Os valores que eu coloquei lá são como se fosse uma projeção sobre o que vai ser. No caso aqui ele está dobrando cada um, né? Ele só adicionou 10, 20 e 15 em cada um. E aí fica dessa forma aqui, ó. Isso aqui você pode fazer como uma projeção, ou então você utilizar dois valores para a mesma categoria. Como você pode ver, ó, você pode, sei lá, botar um no mês de maio e outro no mês de abril, por exemplo. E aí o terceiro gráfico também aqui, ó, é um XY, um gráfico XY, plano cartesiano. Esse gráfico já vai ser um gráfico de barra de dispersão, que é o Stacked Bar Chart, que ele vai fazer uma relação de string e número, no caso categoria, como a gente está fazendo genericamente. Opa, desculpa, é esse aqui de baixo. O Scatter Chart Data, que ele vai fazer entre dois números, vai fazer um plano cartesiano sobre dois números, e ele aqui ele definiu, ó, como 1 e 3, ele definiu pontos desse gráfico. E aí, como vocês podem ver, ó, eles fazem a demonstração de pontos a partir da regra de negócio que você tiver e de repente você quer desenvolver. E aí, o penúltimo gráfico é o gráfico de linha, como vocês viram aqui, ó, ele vai fazer um tracejado entre os valores que você colocar. A gente também define, né, XY, porque basicamente a parte fora o gráfico de pizza, a gente vai ter distribuições em plano cartesiano de gráficos, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, XY, os 5 últimos. Enfim, o gráfico de linha aqui, a gente definiu dois valores, né? XY 1, 2, 3 e com seus valores aqui. Ele faz simplesmente uma linha sobre esses valores entre esses pontos. Agora, o último gráfico, que é basicamente uma mistura desse último que eu falei, e é como se fosse uma integral, basicamente. Ele vai pegar a área que esse gráfico traz. Como eu falei anteriormente, ele é indicado mais para mostrar um comportamento acumulativo de valores. Então, também vai ser um plano cartesiano entre dois números aqui, o exemplo que eu coloquei. E aí a gente define aqui 1, 2, 3 e a gente definiu 50, 100 e 80 para vocês verem uma variação. E aqui embaixo vai estar aqui a variação, ó, 50, 100 e 80. E aí o que ele faz? Ele pega essa linha como se fosse isso aqui, ó, e pega toda a área a partir de y, né? De y até chegar ao x igual a 0. E pega toda essa área para fazer uma demonstração dos dados, né? Basicamente, sobre gráficos é isso. Eu trouxe aqui 6 exemplos de gráficos. Aqui é o gráfico de pizza, o gráfico de barras, o gráfico de barras empilhadas, que serve para fazer uma comparação, por exemplo, entre 2 meses de algo. Aqui a gente tem o gráfico de dispersão. No caso aqui a gente pode ter vários pontos e dividir em categorias, né? A gente também tem o gráfico de barras de dispersão, que é esse aqui. O gráfico de linha, que é esse aqui que eu mostrei, ó. E o gráfico de área, que é basicamente um gráfico de linha mostrando toda a sua área até x0. E esse foi o vídeo sobre gráficos em JavaFX.